Decora a Mesa está com o tema hoje muito especial: fachadas, espaços que inspiram. Como você trazer no seu projeto algo que seja a realização do teu sonho, se destaque e tenha personalidade. Para isso, nós estamos aqui com profissionais de destaque nessa área. Estamos com a Lorena Comel, com a Elaine Bobato e com a Kelly Manarim. Gostaria de pedir para elas se apresentarem um pouquinho para nós agora. Bom, me chamo Lorena Damo Comel, sou pantagrossense, morei fora há muitos anos, me formei fora, em Curitiba, e depois eu voltei para cá. E em 2005 é onde eu atuo no meu escritório, que se chama L mais W Arquitetos, junto com o Elton Zaziski Gomes, que também é arquiteto. Desde essa época, e a gente trabalha uma gama ampla de projetos, mas mais especificamente projetos residenciais e da área de saúde. Meu nome é Elaine, então eu vim para a cidade para fazer a faculdade de arquitetura, mas eu sou natural de Imbituva, então vim para cá, comecei a faculdade, me envolvi mais com a cidade, né? Acabei gostando daqui e vendo também os laços, né, que a gente vai criando, então acabei casando com um pontagrossense, então firmando minhas raízes aqui e permanecendo aqui mesmo, né? Me formei em 2018, finalzinho, então em 2019 já comecei a trabalhar como autônoma, já tinha alguns clientes me procurando, né? Então já comecei a trabalhar e hoje trabalho com projetos de interiores e arquitetônico na área da parte residencial e algumas coisas também na parte comercial. Eu sou a Kelly Manarim, da copiadora Manarim, que agora mudou, né? Virou Manarim Impressão Digital e Comunicação Visual, e trabalho com a parte de comunicação visual, cuido desse setor. Então eu trabalho com placa, fachada, tela tensionada, letra caixa, completa nesse setor. E trabalhamos também com projeto arquitetônico. Então, por isso que estou aqui, né? Porque a gente trabalha com com projeto arquitetônico. Então, toda a parte de comunicação interna e externa, a Manarim faz. Então, é uma alegria, né, ter aqui vocês para a nossa conversa, nosso bate-papo. Aqui que hoje está no patrocínio da Coralina, né? Como sempre, é tão delicioso tudo que ela faz. E hoje ela trouxe uma novidade lá. Ela tem agora um processo criativo muito grande. Quase toda semana ela está trazendo novidades ali para a Coralina. E hoje ela trouxe um bolo indiano. Então, ele é a massa feita com especiarias, ele é uma massa mais densa mesmo assim, né, fofinha, gostosa, e com um brigadeiro branco. Vamos experimentar para ver se realmente é o sucesso que é a Coralina. Maravilhoso. Algo que eu sempre destaco dela, meninas, é a questão do pouco açúcar. Né? Fica bem saboroso, bem gostoso mesmo o bolo dela. Eu gosto muito da Coralina. Ela Né? faz tudo muito, muito bem. E o espaço também é uma graça, charmoso, né? É uma graça. Você lá acaba compondo também tanto as especialidades dela, que é o doce, né? Mas também com o ambiente, que também acaba sendo um momento bem delicioso. E agora, ali, para quem acompanha ela está fazendo um momento de leitura também, um momento cultural ali no Coralina, está sendo bem legal. E falar aqui do nosso tema, então, de hoje, fachadas, vou perguntar para vocês, meninas, né, as nossas arquitetas aqui, especialistas, quando que é pensada numa fachada, né, nesse projeto arquitetônico, qual é o peso da fachada na definição desse projeto, e se ele interfere no pensar o projeto de interiores também, ou não, eu posso fazer um projeto arquitetônico da fachada e depois pensar no projeto de interior. Como que funciona isso para cada uma de vocês, profissionais? A fachada, eu sempre digo que ela é a primeira imagem, né? Então, quando você está passando na rua, a parte de interiores você ainda não conhece, mas a fachada é a primeira impressão. Então, ou você gosta ou você não gosta, né? Então, você diz, aqui foram pensados elementos que conversam, ou aqui isso acabou não funcionando, né? Não tendo essa harmonia, como que eu posso dizer?
essa leitura, né? A hora que a pessoa olha e o que aquilo representa para ela, né? Isso, a fachada também, a gente vai pensando no contexto urbano, né? Onde ela está inserida também. Se faz parte, né? Conversa com a linguagem no bairro onde ela está colocada, né? Ali qual que é a impressão. E falando da parte de interiores, né? Ela acaba também sendo um pouco importante, porque no início do projeto você pensa a parte da planta, né? Já concebendo um pouco a parte da fachada, porque ela impacta nos ambientes, né? Eu vou ter um avanço, eu não vou poder avançar aqui. A porta eu vou colocá-la mais à frente, vou deslocar ela um pouco para trás por conta de chuva, de insolação. Então, são todos elementos que devem ser pensados, né? A parte de sol e ventilação fazem também partes da concepção, né? Então, vou ter grandes vãos de abertura, vou ter coberturas que avançam mais para ter mais proteção, principalmente a posição das principais fachadas, né? Se ela vai estar em norte, sul, qual que vai ser a incidência solar ali. Então, são elementos importantes que devem ser pensados, né, nessa concepção e que fazem total diferença depois para quem vai morar no ambiente interno. Eu acho que é isso mesmo, a fachada é como se fosse um cartão de visitas. Uhum. Você olha uma fachada e você imagina o que tem ali, quem mora ali, quais foram as decisões que foram tomadas para chegar ali, né? Eu gosto muito de fazer quando eu olho uma fachada que me encanta, que eu acho bonita, às vezes eu viajo ali pensando, puxa, né? E essas decisões, que material eles usaram, que bacana, a forma que foi colocado ali. Mas a fachada, ela tem tudo a ver com interiores, do ponto de vista de desenvolvimento de planta, dos espaços, né? E também do ponto de vista da parte estética, né? Então, é como a roupa que a gente veste, né? Só que a roupa a gente troca, né? Então, a fachada é um assunto mais sério, porque você faz e ela permanece, como a arquitetura é um assunto muito sério, porque você constrói e ela vai ficar ali muito, muito tempo. Mas é aquela primeira imagem que você tem quando você fala de uma empresa, uma loja, uma clínica, o primeiro contato que a pessoa tem é aquela fachada, é a parte externa, né? Se ela é acolhedora, se ela é interessante, se ela mostra o que tem lá dentro um pouco, e você tem aquela vontade de saber o que tem lá dentro, se ela é acessível, né? Enfim, tudo são sensações também, né? Que a arquitetura, né? Ela tem a ver com as sensações também, que passa para a pessoa. Então, a fachada, ela é, assim, aquela imagem que a gente passa quando a gente quer... hoje aqui, né, estamos todas arrumadas e tal, a gente quer passar uma boa imagem, né? Acho que é por aí, assim. Faria essa associação, assim. Sim. E ao mesmo tempo que você olha uma fachada bonita e aquilo te encanta para entrar, quando você vê uma fachada que está mal cuidada, às vezes você repele. Você pensa assim, não, como que é o atendimento ali dentro, né? Será que cuidado? A fachada não tem cuidado e a parte interna, será que tem? Né? Será que eu vou ter qual que é vai ser a minha sensação, o meu atendimento ali, né? Quando se fala de fachadas comerciais, principalmente, né? Porque a marca daquele comércio está ali, né? É o primeiro cartão de visitas. E pode se tornar um ponto focal na cidade. Então, quando você tem um empreendimento, não estou falando casas em condomínios, mas assim, quando você tem uma empresa, por exemplo, onde é que é? É do lado da loja tal, né? Então, ela tem uma marcante na paisagem, que é uma responsabilidade nossa, como profissionais, né? Transformar essas fachadas em espaços que embelezem a nossa cidade. Isso. E que precisa, né? Porque às vezes a gente pensa assim, as coisas acabam que antes, né, eram tudo mais pensadas, as fachadas, né? Hoje eu vejo que às vezes acaba se tornando um pouco, eu vou pensar na parte interna, se vai acomodar o que precisa ser acomodado a função, né, do ambiente, e a fachada às vezes fica em segundo plano, né? Acaba ficando um pouco mais de lado, né? E que é um ponto super importante, até para se tornar um ponto de referência, né? Acaba muitas vezes até mesmo se falando daquele comércio para outras pessoas, quando usa até mesmo como referência, né? Então, também agora um pouquinho da Kelly, né, do Manarim. Eu não sabia que era o nome da família,
né? É o sobrenome. E contasse um pouquinho da história, então, da Manarim para nós e como ela veio entrar nesse mundo dos projetos também de fachada, de comunicação visual. A Manarim, ela surgiu em 1986. Meu pai trabalhava na Copel e estava bem na Copel. Ele tinha sofrido um acidente na década de 70 e ele fez muitos cursos lá dentro da Copel e conseguiu crescer lá dentro, estava numa boa posição. Mas a minha mãe, ela era assim muito uma mente muito líder, sabe? Sempre foi trabalho e tal. E aí resolveu que queria trabalhar. E como meus pais se conheceram numa empresa chamada Nashua do Brasil, que fazia manutenção de máquina copiadora. E aí a minha mãe, vamos trabalhar com isso. E não eram grandes pretensões, assim, ela só queria trabalhar. E aí ela abriu, ela escolheu o lugar, ela escolheu o nome, Manarim é o sobrenome, né? É o sobrenome do meu pai. Escolheu a cor, verde, que até hoje a gente usa, né? E aí deu certo. E deu tão certo que em 89 meu pai se desligou da Copel. E ele, audacioso, corajoso, né? Daí se desligou da Copel, ele sempre trabalhou, sempre foi muito trabalhador. Ele sempre fez manutenção de máquina copiadora, né? Mesmo trabalhando na Copel nas horas vagas ele fazia. E aí, então, eles começaram a trabalhar cada vez mais. Então, primeiro a ideia era cópia preta e branca, daí veio encadernação, daí cópia colorida, daí banner, aí camiseta, aí impressão de brinde. Então, teve épocas assim que nós somos pioneiros, né? Meus pais trouxeram alguns maquinários que a cidade não tinha ainda, fomos os primeiros a imprimir determinados tipos de materiais. E sempre nessa vibe de inovação, de trazer tecnologia nova, coisas novas. E nesse fluxo surgiu a comunicação visual, que trabalha que também começamos devagarinho, vamos instalar um adesivo, vamos fazer uma placa, vamos, né? E agora, hoje, a gente está completo nessa parte de comunicação visual. A gente trabalha com serralheria, trabalha com iluminação, com LED, letra caixa, a parte interna, a parte externa. Assim, realmente o nosso hall de serviços está completo. E aí as meninas falando aqui, né, sobre fachadas, eu fiquei pensando na responsabilidade que a gente tem como empresa, né? Porque assim, o cliente chega, contrata uma arquiteta, né, um arquiteto para fazer aquele projeto. Então, e o tanto de conhecimento que as meninas têm, né, que o arquiteto tem. Tantas coisas que são pensadas, né, que a Elaine falou. Aí, tantas coisas são levadas em consideração. E quando chega o projeto, né, na nossa mão, a gente tem que fazer exatamente, tem que brigar pelo projeto, né? Eu tenho muito isso dentro, assim, carrego isso e faço isso com a minha equipe. A gente tem que ser fiel ao projeto, porque não está ali à toa, né? Então, assim, um pitaco ou outro em relação a material, a forma de execução, de repente a gente, nós já tentamos dessa forma, não deu certo, né? Mas, assim, coisa muito técnica, mas a questão de execução do projeto tem que estar de acordo com aquilo que foi passado. E mas é uma delícia, né? Que essa parte técnica é muito bem-vinda, muito bem-vinda, porque eu falo muito, o arquiteto é um generalista, ele não é um especialista. Eu preciso de você, eu preciso do teu conhecimento técnico. Eu sei, né, estou há 20 anos ali, a Ellen também está, né? Elaine também está um tempo ali já na estrada, mas é necessário isso, porque a gente vai aprendendo, mas as coisas mudam muito rápido. Então, aquele material, já surgiu um material novo, então a gente usava o ACM de 2 milímetros, agora a gente não faz mais com 2, porque ele é muito fino, porque nessa situação eu preciso usar né? Então, precisa vir do especialista essa informação. Então, eu me abro muito para isso, né, para que isso funcione, com o mesmo objetivo, fazer, executar e ficar não só bonito, mas eficiente, funcionar, durável, né, porque assim, sem qualidade, não fica bonito. Não tem projeto que fique bonito sem qualidade. Não tem, é fora de questão, assim. Então, a gente tem que agregar isso. Acho que você está muito certa, mas não fique com medo. É por aí que você vai a gente dá uns pitacos assim nessa parte material, né? Mas assim, o projeto, eu sempre falo, não tem adaptação. Vamos fazer, não existe adaptação. Tem que seguir o que está ali no papel. Tem que seguir o que está ali e colocar, executar o que está ali. Né?
uma expectativa no cliente. Né? Ali, hoje também ampliou-se os recursos de você mostrar como que vai ser a finalização do projeto, né? Acho que as meninas ali era antes muito mais difícil tentar passar para o cliente, né? Como que ia ficar o final. Olha, tenta imaginar que hoje não, com os recursos 3D você vê exatamente, você consegue ter a percepção real, né? De como vai ser a finalização do projeto. E isso gera um sonho, uma expectativa, e você quer ver, quando você vê, né, tanto da parte ali do arquiteto que projetou, quanto das empresas que vão estar na execução do projeto, fazendo com que ele saia do papel, esse né, é muito rico, é muito agradável, assim, né, é gratificante para o cliente, né, que fez a compra. Mas para nós profissionais também é gratificante. Quando a gente pega aquele projeto tão lindo no papel, você diz, nossa, que lindo, que encanta os olhos. Aí você vê, né, virou realidade. Né? Mas você sabe, Soraya, que mesmo com tantas tecnologias, esses softwares que a gente usa no dia a dia para trazer essa realidade, né? Tem gente que ainda não enxerga. Não consegue, não vê porque é uma escala diferente, né? Eu tô vendo ali, de repente, né, a imagem ali na TV. Então, assim, se não tiver confiança no profissional, muitas vezes não vai, porque é difícil, às vezes, a pessoa entender a escala daquilo. É um material, mas, assim, eu quero pegar nesse material, eu quero sentir. Às vezes, você não tem essa amostra naquele momento, né? Então, mesmo com toda essa tecnologia, ainda há pessoas que têm essa dificuldade de colocar aquela imagem na escala do terreno dele, por exemplo. Isso. Às vezes a pessoa só vai sentir mesmo o projeto quando está executando. Indo lá, entrando, né, sentindo já a própria edificação, ou até mesmo quando vê a cor, né, não basta uma foto, mas vê a cor do material, por exemplo, de fachada no presencial mesmo, né, aos olhos, porque a gente sabe que as telas às vezes acabam distorcendo um pouco as cores, né, e acaba aí sim ele sentindo e pertencendo, né, àquele espaço, né, e como a Lorena comentou, a parte da Mandarim acaba trazendo, né, com todo o conhecimento deles, todo o material que tem, tornando realidade, né, mais próximo que aquilo que a gente projetou, né, pensou. Mas também acaba agregando mais porque eles ajudam a gente a executar, né, a tornar a realidade o que foi um sonho, né, um projeto mesmo em si, né. É o que a Lorena falou, né, é uma área que o tempo inteiro tem inovação. Né? Então, assim, antigamente a letra era acrílica, né? Letras acrílicas, principalmente parte interna. E aí surgiu o PVC expandido. O PVC expandido é uma beleza, assim, você pode usar ele interno, externo, você faz com a pintura automotiva, ele quase fica um laca. E dá um acabamento, instalação, eu virei fã do PVC expandido agora, sabe? E tem várias espessuras também, então a letra acrílica já está saindo, então quando vem o projeto, a letra acrílica, a gente sempre fala, posso dar a opção do PVC, né? Mas é uma área, assim, que nem ano passado eu fui para a feira em São Paulo, né? Future Print, que é uma feira especializada do setor. Tinha novidade, a gente trouxe a tela tensionada, né? Que não é a tela tensionada padrão, ela pode ser impressa, é um pouco diferente, é um tecido, fica bem legal também. Esse ano eu fui de novo agora, dia 8. Tem novidade de novo, agora a gente vai começar a colocar as novidades. Então, sempre tem, né? Isso é muito, muito legal, assim, porque... Eu queria perguntar para vocês três, né, que já passaram por experiências, fizeram projetos, qual foi o maior desafio, ou maior dificuldade, o projeto mais trabalhoso que você já teve de fachada? Acho que um desafio é atrelar a questão de expectativa do cliente com, às vezes, o orçamento. Né? Isso acaba... As opções, às vezes, que quem ajuda a executar, né, os materiais, a escolha desses materiais, eles acabam impactando, né? Hoje a gente tem revestimento, às vezes, que custa um valor X e outro que custa o triplo, né? Então, tudo isso somado, às vezes, né, em relação ao cliente, às vezes ele quer uma coisa, mas quando ele realmente chega ao custo, acaba tendo que ver outras opções, né? Para ficar palpável ao que ao bolso atende. Eu acho que é uma das
dos desafios. E às vezes também a estética com a funcionalidade, né? Porque às vezes nem sempre a funcionalidade fica com uma estética boa, e então ali a gente tem que ter um equilíbrio, né? Para atender ambas as A partes. estética não pode perder nunca, nem Isso. funcionalidade. Justamente. Por isso que a gente... A criatividade tem que estar sempre ali para trazer coisas legais para o mundo, né? E esse trabalho em equipe é importante, né? Sim. Eu me lembro recente, assim, acho que 2021 ou 22, nós fizemos uma clínica odontológica. Acho que o terreno tinha uns 600 metros, a construção uns 400 e tanto, assim, 400 e bastante. E na fachada, era uma fachada de vidro, uma pele de vidro, que a gente chama, que é aquele vidro onde a estrutura está atrás, né? Então, quando eu olho de frente, eu tenho vidro. E a gente criou uma marquise, que fazia essa forma aqui, bem comprida, bem grande. Ela tinha a parte reta, que ficava embaixo da porta, aí ela tinha uma curva e subia até o alto do edifício. Quando a gente estava concebendo essa marquise, sabe qual prédio que é? Quando a gente estava concebendo essa marquise, a gente discute muito, eu sempre falo para as pessoas no escritório, daqui tem que sair a solução. Se a gente conseguir imaginar que essa solução vai funcionar, ela vai se realizar com as pessoas certas do nosso lado. Né? Com a equipe certa, competente do nosso lado, vai funcionar. Mas tem que sair daqui do escritório pensado. Então, nós tínhamos dois desafios importantes ali. A conexão dessa marquise em alumínio composto com o vidro da fachada, porque como fixar isso, né? E como conectar isso no vidro. E a gente tinha uma questão da coleta de água, porque a hora que a chuva caísse, ia virar um tobogã e aquela água ia acelerar, a velocidade da água ia ficar grande e ia virar uma cachoeira bem do lado onde a pessoa entra, na parte reta. Então, nós tínhamos esses dois desafios e aí o nosso processo interno no escritório é esse. A gente quebra a cabeça ali, a gente faz umas ligações, a gente vai buscar. Hoje é muito fácil conseguir informação, né? A gente tem as pessoas que são quase nossos consultores permanentes, engenheiros civis, assim, que são parceiros nossos e estão ali com a gente, engenheiros elétricos e, enfim, e as próprias empresas envolvidas que nessa obra o cliente trouxe, né, tanto a empresa de comunicação visual quanto trouxe já a empresa de esquadrias. Eram boas empresas, enfim. E aí a gente fez uma reunião, isso vai funcionar, vai. Bolamos uma solução, o cliente aprovou, fizemos uma reunião com todo mundo envolvido, com o empreiteiro, com o pessoal da esquadria, com o pessoal que ia executar aquela marquise e os clientes, né? A sala de reunião estava cheia. E deu certo. Mas, assim, é um desafio que a gente enfrenta, mas ele tem que ser um desafio calçado na realidade. Né? Tem que ser uma coisa possível de se executar. Mas se você não enfrenta desafios, Soraya, você não coloca diferenciais. E as empresas, Maneirinha é parceira, né? As empresas que gostam de desafios, elas vêm trabalhar com um arquiteto que gosta de desafios. E o cliente que vem para nós gosta de desafios também. Ele não quer aquilo que ele vê. Mesmice. Ele não quer o que ele vê. Ele quer algo diferente. Então, você se associa com empresas que gostam do desafio. E é muito legal. É muito prazeroso. Muito prazeroso. Até hoje eu passo lá e penso, algumas noites de sono eu perdi. Mas valeu tá muito bonito. a pena. Porque eu perdi, mas não porque estava tudo mal. Mas porque pela responsabilidade que nos cabia de colocar aquilo funcionando. E vai dar certo. Não vai dar. E como também, que vai ser né, depois? saber a hora de abortar. Saber a hora que aquilo não vai dar certo. Aqui em Ponta Grossa, com as empresas que a gente tem que ter essa segurança, tem que passar para o cliente uma segurança. Então, esse foi um desafio, assim, que eu vou lembrar, talvez, por muito tempo. Entre outros, né? Sim. Por isso que é bom sempre ter fornecedores bons, né? Saber com que eles trabalham e também essa associação, né? Porque eu falo que o arquiteto sozinho, às vezes ele projeta uma coisa que não tem material no mercado, né? Por exemplo, na cidade, vai ter que correr por longe para procurar. Às vezes nem sempre é viável.
Então, essa parceria, essa conversa sempre é muito ganhadora para ambos os lados, né? Tanto para a gente, para atender o cliente, quanto para depois também executar, né? Então, isso é bem importante. Eu sempre falo que eu adoro rotina, gosto da vida bem certinho. Mas dentro da minha rotina, eu adoro não ter rotina. Então, eu adoro o desafio. A gente também sempre faz bastante reunião, vem lá o projeto, como que vamos fazer, como que vamos resolver. Então, todo dia é um desafio novo, sempre tem uma novidade. A gente nunca entra na zona de conforto, assim, ai, tá tudo tranquilo. Não, sempre tem um negócio para resolver, sempre tem uma coisa para pensar, sempre tem uma reunião para fazer, sempre tem informação para buscar, né? Porque, né, vocês passam para nós e nós temos que resolver também, né? Como fazer dentro da nossa área, como resolver aquela questão, né? Então, é interessante isso, porque o desafio é uma delícia mesmo. Ele é muito gratificante. As construções são muito mais complexas hoje. Então, é uma equipe multidisciplinar. Hoje eu não consigo trabalhar se eu não tiver um engenheiro eletricista e um engenheiro civil comigo. Não consigo. Você não consegue fazer algo diferente. Ou, às vezes, você vai trabalhar a primeira vez com material, entender isso, até onde eu posso ir com esse material, né? Quanto ele aguenta, quanto eu estou numa zona de segurança para ele funcionar bem. Então, hoje você não faz. Você cria, você pensa, tem um momento, que é um momento, né, de você só com você, projetando ali, ou com a tua equipe. Depois, quando você sai, você não faz sozinho. Você sempre tem outras pessoas, porque é muito complexo hoje. E uma coisa, teu trabalho, ele engata no outro, que ele engata no outro, que ele engata no outro, que ele... Né? Exatamente. Então, todo mundo tem que estar alinhado. Isso é super importante. Nós, por exemplo, a gente fez agora há pouco tempo um revestimento numa casa, revestimento em ACM, numa casa, né? É projeto residencial. E aí, a gente teve que trabalhar junto com o pessoal da esquadria, né? O pessoal dos vidros e tal. Então, é um tal de passa contato daqui, passa contato de lá, porque a gente realmente, sozinho, não tem como fazer nada. Você tem que estar... Porque quando você tem o objetivo de que o produto final fique bem legal, é assim que acontece. E Ponta Grossa não perde nada para Curitiba, porque assim... Quantas vezes a gente, às vezes, foi buscar alguém fora? Puxa, eu queria fazer um detalhe ali, né? Até as próprias portas em ACM, né? Já fiz porta com um fornecedor de fora, Santa Catarina, porque não tinha. Mas foi só essa. As empresas aqui já estão trazendo as tecnologias, não estão mais de bobeira. Então, você consegue trazer para o projeto coisas bem legais, locais. Eu sou muito bairrista. Eu gosto de trabalhar com as pessoas aqui, perto de mim. É porque pessoas que eu conheço, né? Que eu posso ficar segura que vai dar tudo certo. Boto meus projetos embaixo da minha asas. Mas aí que dá certo, né, Lorena? E aqui, se você precisar de uma assistência, de alguma coisa pra já, é mais fácil. Porque tá na cidade, né? Não depende de deslocamento. Fica muito mais tranquilo e fácil, né? De dialogar. Mesmo com as tecnologias de hoje, né? WhatsApp e tudo mais, que ainda facilitam bastante. Tem certas coisas que a maioria das coisas você consegue fazer aqui. E isso é bom, né? Porque mostra que a cidade está crescendo, que a gente tem... E a gente tem potencial. Eu falo que, olha, Ponta Grossa, se falam que tem que sair fora para buscar as coisas, é porque não estão procurando aqui. Porque a gente tem potencial, a gente tem empresas que trabalham com coisas já bem tecnológicas, né? Já as tendências aí que sempre saem, né? Que hoje a tecnologia ela avança tão rápido, né? Igual você falou, o ano passado saiu um lançamento, mas esse ano não continuou com o mesmo lançamento. Esse ano tem coisas novas já no mercado. Então, vai cada ano tendo coisas novas aí para serem utilizadas. Sim. Então, indo pela mesma linha que vocês falaram, né, que nós não fazemos nada sozinhos, nós aqui também no Ruiz Decora Mesa não fazemos nada sozinhos, temos os nossos patrocinadores, né, tivemos a Coralina e nós temos também a Carol Joias e Acessórios, olha que lindos as escolhas que ela fez hoje, né, então com a Carol ela é uma especialista em descobrir ali o teu jeitinho, né? Então ela sabe que eu gosto de joias mais delicadas, e daí eu mando para ela, olha, eu pretendo ir com um look mais ou menos assim.
e ela me separa 2 ou 3 peças e olha, para esse look eu pensei isso, Soraya, o que que você achou? Né, e achei que ela foi realmente ó, muito assertiva, né? As 3 peças aqui da composição, elas são de pedra natural de citrino. Achei muito lindo, ó, Sim. né? E ela tem outras joias, né, semelhantes a essa. Recomendo para vocês conhecerem ela, passo contato também, né? Para que ela monte um kitzinho e com certeza uma das joias vai agradar vocês. Né? E para a gente ir continuando aqui o nosso bate-papo, uma conversa tão gostosa, eu queria saber de vocês, é muito diferente pensar um projeto de fachada e um projeto residencial? E para cada um desses projetos, quais são os materiais que estão em alta hoje para o projeto de fachada residencial? Aí vocês comentam. E para o comercial, o que estaria em alta? Quem quer começar? Acho que a pedra, né? Tá muito em alta a pedra natural, né? Então, trazendo mais a questão da natureza, né? Voltando, né? Porque há um Sim. tempo atrás, a Juke Arquitetura Algumas décadas atrás. alinhada à moda, porque a moda vem e vai, claro que trazendo com um toque mais da atualidade, né? Mas a pedra voltou novamente. Eu, particularmente, eu amo, porque eu gosto dessa pegada mais natural, com aquilo que a gente consegue extrair da natureza e utilizar, né? Porque a gente é muito da natureza, né? Dentro da essência, assim. E vem cada vez, né? Já tem o ano passado, já veio, continua agora esse ano bastante o uso da pedra, tanto da parte de mármores, né? Com acabamentos um pouco diferenciados também, mas está bem em alta. E alguns revestimentos, né? Também. Mas sempre nessa pegada orgânica. Isso. Né? O orgânico vem tanto no interiores, né? Você na loja vê isso, né? Sim. Percebe essa questão do curvo. Não, às vezes não é a pedra natural, às vezes é um cimento arquitetônico, mas esse formato orgânico vem para residencial. O comercial nem sempre joga com essa parte mais orgânica, porque ele precisa ter uma força maior. E às vezes ele joga no mais um formato mais reto, mais ortogonal, enfim, ou talvez no próprio ACM, que tem uma praticidade muito grande, ele tem um valor de investimento inicial, né, que precisa ser tomado conta no projeto, mas ele é um material assim que vai muito bem, que ainda vai e tem evoluído agora. Até as madeiras, né? A gente falando de pedra, materiais naturais. O ACM amadeirado há 5 anos atrás era indecente. Sim, temos impressões. Era indecente. E tinha, assim, uma cor ou 2 cores. Hoje você tem uma cartela. Posso dizer o quê? Umas 8 cores? Mas assim, deve ter mais. E bem mais naturais. E tá bem mais naturais. Uma textura mais real, né? Antes era bem esquisito. Então, eu acho que a gente tá entrando numa era de bem-estar. Então, tudo que se associa ou à natureza ou a um formato mais orgânico, ele tem sido uma tendência, e eu acho que é uma tendência que vai cada vez acentuar. Pelo que está vindo da indústria, e assim, é o que a gente percebe. A gente tem percebido que os projetos de fachada comerciais, todas estão vindo arredondadas. Sim, então a gente já tá, a curva está bem alta. Sim. Eu acho que um pouco também a fachada, ela também, da parte comercial, né, ela remete um pouco à identidade da marca também, né, que algumas são um pouco mais sólidas, às vezes seguem umas linhas mais retas para trazer essa imponência também da marca, né, a transcendência da marca, que às vezes fica na papelaria, mas também para a fachada em si. Mas a parte curva, o bem-estar, como a Lorena falou, acho que veio um pouco também da pandemia, né? Que as pessoas viram com outros olhos também a questão de estar em casa e tudo mais, acabou trazendo essa parte mais contínua, né? Que a vida ela acaba sendo bem fluida. E até porque o orgânico, ele remete à vida. Né? E a gente quer... Que é a natureza. Isso. Então, quer dizer vida, né? A vida está aqui, né? O valor da vida, né? Que teve bem alto. E interfere muito o estilo arquitetônico
a gente vê pouco um estilo mais clássico, mas mais em imóveis tombados. Existe um cliente que peça? Ou na questão, né, da fachada, eu acredito que a porta ali, eu vejo muito a questão também a arquitetura afetiva. Então, a arquitetura antes, mesmo a arquitetura mais clássica, ela tinha mais detalhes. Hoje, a gente não vê muito. E a questão das proporções, né? Assim, a proporção de uma porta tão alta para uma pessoa, né? Desproporcional ao tamanho de uma pessoa. O que vocês pensam disso, né? Na hora de projetar uma fachada? É que tudo vem, né, Soraya? A indústria vai criando essas tecnologias. Então, essas portas, esses grandes vãos hoje, a porta sempre, na arquitetura, desde muito cedo, sempre foi um elemento importantíssimo, onde você recebe as pessoas, né? Você abre a tua casa, tua vida ali. Então, a porta sempre foi um elemento importante. Só que hoje, os materiais nos permitem fazer mais. Depois das portas tradicionais, vieram as portas pivotantes, que permitiram portas mais largas, né? Aí esses pivôs, eles começaram a ficar cada vez mais interessantes, porque eu conseguia portas mais altas, mais pesadas, porque eu dependo do pivô ser forte para ele a porta ser leve. E aí veio o alumínio revestido, que deixou essas portas muito leves, do ponto de vista do que a gente tinha as portas de madeira maciça, por exemplo. Vidros. Então, e aí vai evoluindo. Então, a arquitetura, ela não é uma coisa estática. Ela é uma evolução. O mundo evoluiu. Quando você estuda a história do mundo, desde o início né, das civilizações, você estuda a arquitetura. Ela é um reflexo de quem a gente é. Então, hoje, a mudança está grande por conta de que as tecnologias estão nos permitindo coisas maiores, diferenciadas. Então, essas proporções até é divertido, né? Poxa, você vê uma porta, vai abrir, meu Deus, uma porta de 6 metros de altura, né? Então, são coisas assim, eu quero na minha casa uma porta de 6 metros de altura, né? E aí isso vai Desejos, isso vai levando uma coisa a outra, a indústria vai trazendo essas soluções, a gente vai aplicando essas soluções e as coisas vão evoluindo. E como você comentou dos edifícios mais clássicos, a arquitetura ela vem passando por épocas, né? Então, a gente teve a era mais clássica, aí a gente teve a parte do rompimento, né? De todo aqueles arabescos, todos os emoldurados. Então, que tudo era muito pensado em cada detalhe. Então, em alguns edifícios, né? Uma parede ela é cheia de detalhes. Então, a gente teve o rompimento no modernismo. Então, o modernismo, ele disse assim, eu não quero mais isso. A partir de hoje, a gente vai fazer coisas diferentes. Acabaram as paredes ficando muito mais lisas, né? As fachadas mais retas, não tinha muitos ornamentos. E hoje, né, acredito que os clientes, eles veem todas essas informações também, né? E acabam definindo também o que remete à essência da pessoa, né? Desde que uma pessoa que às vezes gosta de algo mais clássico na sua vestimenta, a sua casa tende a remeter um pouco isso também, né? A pessoa que gosta de um pouco mais do romântico, ela vai trazer esse romantismo também para sua casa, né? Então, hoje a gente já vem trazendo algumas coisas de fachadas um pouco mais puxando para o clássico, né? Que hoje a gente também, com algumas tecnologias, a gente consegue, com EPS, né, trazer essas molduras mais fáceis do que trazer só no concreto, né? Então, a moda, a estética, ela vai e volta também na arquitetura, né? Eu lembrei de quando a gente foi para Minas Gerais, em Ouro Preto, e aí as visitas nas igrejas, não sei se vocês já foram para lá, mas o guia, ele mostra uma escultura, uma parede, e a partir daquilo ali ele vai esmiuçando e vai contando sobre a história do local. Então é o que a Lorena falou, exatamente. É bem isso. A nossa vida está atrelada à arquitetura. Querendo ou não. Nossa história, né? Querendo ou não, né? Todos nós moramos em algum lugar, nós trabalhamos em algum lugar, né? Você falou da Coralina, um lugar bonitinho, né? Ela quer, é o espaço que tá, né? Tua loja,
A tua empresa, né, recentemente ampliou muito, né? Que orgulho, né? Eu lembro da Manarim, porque os meus pais eram professores da universidade. Então, assim, e naquela época se tirava muito, né? Podia tirar xerox dos livros para passar para os alunos, né? Então, quantas vezes eu fui pegar para eles? Eles, nossa, usavam Manarim direto. Então, Manarim é meio que partes da cidade, Que assim, né? gostoso. E aí a gente vê ela do tamanhão que ela tá, tão bonita, né? Enfim, é muito legal de ver, assim, parabéns. Obrigada. É muito Fruto bom, de né? muito trabalho, muito esforço. Mas Mas também você não muito precisa nem gostoso, dizer, né? Muita gratificação. Quando a gente vê uma empresa chegando onde vocês chegaram, não precisa nem dizer que foi muito trabalho e que não precisa nem dizer que foi um trabalho de excelência, porque se você não faz um trabalho de excelência, você não chega onde vocês chegaram. Sim. Você não estaria ali, né? Se você tivesse feito, se o teu trabalho fosse mais ou menos, né? Sim. Então, a gente vê que tem uma dedicação e um cuidado para que sempre fique bom, né? O Manarim realmente é referência. E faz parte da vida das pessoas, né? Porque, assim, muitos de nós já utilizaram o Manarim, né? Seja para fazer fachada, seja para impressão. Na época de faculdade, eu lembro que, nossa, a gente saía correndo. Ai, vamos imprimir os projetos na Manarim, né? Aí, para entregar, porque era tudo impresso. Então, acaba fazendo parte da vida das pessoas também, né? O trabalho que vocês executam lá na empresa. Que legal. Tô feliz, né? Deixa o coração de quentinho. Sim, muito bom. Então, caminhando para o fechamento, meninas, queria que vocês deixassem uma dica, né, para os arquitetos iniciantes ou para pessoa que está comprando terreno, vai começar a pensar num projeto de fachada. Como que ela pode definir uma fachada visualmente atraente e interessante? Que dica que você daria? Um ponto de começo? Ou o que não pode faltar? A dica que eu dou, não comece sem um profissional do teu lado, sem um arquiteto que você confie, que entenda teu estilo, que entenda a tua vida, que entenda tuas necessidades. Uma pessoa que você possa se abrir e possa confiar e dizer realmente, né, o que você quer. E você não vai se arrepender, porque você vai chegar lá no final e tudo vai dar certo. Uma pessoa que te acompanhe, né? Eu acho muito, muito arriscado você fazer hoje algo sem ter um profissional do teu lado, de arquitetura. E para quem está começando, de arquiteto está começando, assim, o que eu diria é que a relação cliente e arquiteto, ela é muito preciosa. E ela precisa acontecer de uma forma boa, desde o começo até o fim. E é a partir desse relacionamento com o cliente, positivo, otimista, de confiança, que as coisas dão certo, as coisas florescem muito melhor. Então, acho que isso que eu diria, assim, para uma pessoa que está começando aí. Eu concordo totalmente com as palavras da Lorena, tanto na parte do cliente. Eu acredito que ele tem muito mais a ganhar quando ele contrata alguém, porque a gente troca experiências, né? Conhece mais, porque às vezes o cliente, ele mesmo não elencou as coisas que ele gosta, né? Ele não conhece no seu íntimo. E quando às vezes a pessoa não reconhece isso, a estética depois não vai ficar agradável, porque ele não buscou aquilo como a essência dele, né? E isso com o profissional, como a Lorena comentou, né, de confiança, onde ele se abra, a gente troca as ideias, né, isso aqui funciona, isso aqui te atende, olha, mas será que realmente você gosta disso? Acaba que o resultado no final vai ficar muito mais prazeroso, você vai olhar e vai dizer assim, nossa, minha casa realmente ficou a minha cara, né, porque é isso que importa, né. Às vezes você batalhou, lutou tanto para aquilo, então aquilo tem que representar você, tem que valer a pena, né? Não dá para ser qualquer coisa. E quanto ao profissional que está entrando no mercado, também reforço as palavras da Lorena, que escuta o seu cliente, né? Crie esse bom relacionamento, a troca, entenda quais são as necessidades, o que ele busca, e aí nisso você consegue entrar e trazer a sua experiência, né? E também ganhar experiência ali. Então, isso é bastante válido. E claro que também sempre buscar especializações, né? Estar sempre olhando o que está no mercado, estudar, para você também indicar boas coisas para o seu cliente. Eu acho que isso vale muito. Você falou uma coisa muito interessante, que eu gostaria de colocar aqui, porque ela falou rapidamente ali, né?
o arquiteto ganhar experiência. A gente passa muitos anos aceitar que a gente fez 5 anos e a gente vai ficar ganhando experiência durante muito tempo. Ter essa humildade. Sim. E ter essa curiosidade de saber, de aprender, de melhorar, de conhecer os materiais, de saber de onde vem, como que é feito, como que vai ser instalado. Então, ganhar experiência, essa troca com o cliente, é um bom caminho para se seguir. Sim. É um caminho que vai pro resto da vida, né? Acho que sim. Eu acho que é por aí também, é o ganhar experiência, porque todo dia é um aprendizado. Eu atendo pessoalmente os arquitetos, né? Então, eu adoro quando tem projeto, porque eu acho tudo tão lindo, e cada um é do seu estilo, cada um, eu adoro, acho a coisa mais linda, assim. E eu fico pensando, como que eles pensaram nisso, né? Como que eles chegaram nessa solução? Quanta criatividade, quanta beleza, né? Quanta força tem a arquitetura. Né? Às vezes as pessoas, eu já ouvi uma pessoa falar, mas é só vou pagar é só um papel. Gente, é muito mais do que um papel. Nossa, assim, é a alma do teu negócio, né? Então, eu fico feliz de trabalhar com esse nicho, porque a gente concretiza aquele sonho, né? Aquela expectativa, a alma do negócio, digamos assim, porque a fachada, ela é a alma do negócio. É como a Elaine comentou. Se tua fachada é feia, pode ser que teu cliente não queira entrar ali dentro, porque ele já, né, vai induzir que o atendimento é ruim, que a prestação de serviço é ruim, que o produto é ruim. Então, é o teu cartão de visita, né, Lorena? Então, assim, o que eu acho é isso, é a gente ter humildade. Todo dia é um dia novo, toda hora é um aprendizado, e ter gratidão. Gratidão em cada projeto que vem, né? Em cada cliente que vem. Mesmo que às vezes tenha certas dificuldades, mas essas dificuldades sempre vêm para o aprendizado, é sempre para o melhor. Então, acho que para quem está iniciando é isso, né? Humildade e gratidão, né? Diante das questões aí que aparecem. Agradecer no pouco para também se agradecer muito, né? Para chegar ao muito. Eu acho que o que fica bem evidente na fala de todas, buscar bons parceiros, né? Nós não somos nada sozinhos, nós sempre precisamos do outro, né? Seja para nos ensinar algo novo, seja para nos incentivar em buscar melhorar, ou, né? Dizendo que estamos no caminho certo. Parcerias para trocar ideia, experiências, eu acho muito bacana. Aqui eu conheci a Keren através do núcleo de decoração, né? Eu, particularmente, não sabia que a Manarim trabalhava já com comunicação visual, então, muito legal ver o crescimento, a expansão dessa empresa, e ver as meninas, até quando eu fui convidar elas, né? A Lorena e a Elaine. Então, a Lorena foi professora da Elaine. E eu falei assim, nossa, daí que vai ser muito legal, muito rico. É um orgulho de ver, né? ela assim, sabe? Tipo, porque ela sempre foi uma aluna boa. E aí ver ela, eu vejo, né? Eu te sigo no Instagram e ela colocando os projetos. A gente vê que ela gosta do que ela faz, assim. É muito legal, muito legal. É gratificante também. E para nós, da Ruiz Decor, é gratificante ter vocês aqui à mesa, para conectar com pessoas tão especiais, aprender com vocês e crescer, né, em conhecimento junto com vocês aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que essa conversa ecoe até o seu lar, aqui do estúdio da Ecolab até a sua casa. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.